Seu cérebro elege sua realidade. Um livro típico sobre a lei da atração continuaria explicando apenas o aspecto místico da lei da atração. Mas não é isso que você encontrará aqui. Considero que o que está faltando nessa conversa há séculos é a ligação entre nossa experiência macroscópica, a física clássica da vida humana, e a física quântica do universo, na qual tudo é energia em um nível subatômico. O mundo da física quântica é tão estranho que confunde nossa experiência convencional de espaço e tempo. Por exemplo, vamos pegar a teoria das cordas. Essa teoria postula que o que percebemos como matéria física é, na verdade, feito de cordas de energia. Então, o que experimentamos como moléculas pesadas são cordas de energia que se movem rapidamente, enquanto o que experimentamos como moléculas de luz são cordas de energia que estão vibrando mais lentamente. Neste ponto, você pode acreditar que entende, mas a teoria das cordas requer um universo com 11 dimensões, e não apenas as 4 que a física clássica requer. Então, como é possível que nossos cérebros quadridimensionais possam contemplar 11 dimensões? Tente imaginar por um momento, mas se você não conseguir fazer isso, você não está sozinho. O físico Niels Bohr disse: se a mecânica quântica não confundiu profundamente, então você ainda não a entendeu. Mas isso não é tudo. Existe uma situação famosa na física quântica que é tão fascinante quanto surreal, pelo menos para nossos cérebros quadridimensionais. Refiro-me ao efeito do observador, que é medido em uma demonstração clássica da física quântica, conhecida como experimento da dupla fenda, e mostra como a presença de um observador altera o resultado do que é observado. Repitamos, a presença de um observador altera o resultado do que é observado. Antes de falar sobre o experimento em si, vamos imaginar uma analogia com nossa escala. Imagine que você está tirando bolas de tênis cobertas de tinta em um prato com 2 fendas verticais grossas o suficiente para as bolas passarem. E imagine uma parede mais atrás, onde elas irão colidir. Na parede é onde você verificará o padrão deixado pela tinta. Chamaremos essa parede de placa de resultado. As bolas de tênis se comportam como partículas. Portanto, após milhares de bolas serem lançadas, algumas passarão através das fendas verticais e atingirão a parede, placa de resultado. Então você pode esperar ver 2 áreas de impacto vertical bem definidas na placa de resultado, que pode ter sido causado por espinhos de tinta. Muito bem, agora imaginemos que fizemos o mesmo experimento com bolas de tênis, mas dessa vez o fizemos debaixo d'água. O que você esperaria ver na placa de resultados? Reserve um momento para tentar imaginar o que aconteceria. Dessa vez você não verá 2 listras verticais bem definidas, mas sim uma série de listras verticais de diferentes intensidades, conhecida como padrão de interferência. Esse padrão ocorre porque a ondulação inicial da água, como qualquer outra onda, difrata ao passar pelas ranhuras, dando origem a 2 ondas que se interferem uma na outra. Isso significa que em alguns pontos as ondas serão fortalecidas e em outros serão anuladas, o que provocará um impacto das bolas de tênis com intensidade desigual na placa de resultados. Ou seja, o resultado será uma série de barras, ao contrário das 2 barras do canto anterior, onde cada barra tem uma intensidade de tinta diferente das outras, como as barras do centro sendo mais intensas e as barras das extremidades menos intensas. Tudo bem, até agora não há nada de surpreendente, porque é assim que funciona o mundo macroscópico a que estamos acostumados. Porém, o mundo subatômico não funciona assim. Agora imagine que realizamos o mesmo experimento com elétrons, atirando-os uns a um pelas fendas. O que você esperaria ver na placa de resultados? Dessa vez você verá um padrão de interferência exatamente como quando jogamos bolas de tênis debaixo d'água. Isso significa que o elétron, sendo uma partícula, se comporta como uma onda em todo o seu percurso. Isso não te parece fabuloso? Vou repetir. O elétron, sendo uma partícula, se comporta como uma onda em todo o seu percurso. Isso é algo incrível, mas se você
é difícil de surpreender e este comportamento não chamou sua atenção, vou lhe mostrar algo muito mais estranho. O que acontecerá se você colocar um detector para descobrir por qual fenda um elétron passa? O que acontecerá é que o padrão de interferência desaparecerá e os elétrons atingirão a placa de resultados como se fossem bolas de tênis fora da piscina. Ou seja, quando você os observa, os elétrons param de se comportar como uma onda e passam a se comportar como partículas. Em outras palavras, elétrons e fótons existem em ondas de possibilidade e o simples ato de observá-los desencadeia o colapso da onda em uma probabilidade. E esse efeito ocorre quer o observador seja uma máquina ou um observador humano. Você pode ver a magnitude dessa descoberta. As implicações são enormes. A mecânica quântica nos mostra que não somos apenas observadores do que medimos, mas também atores. O físico ganhador do Prêmio Nobel, Richard Feynman, chamou isso de um fenômeno que é impossível de explicar de qualquer maneira clássica e que tem dentro de si o coração da mecânica quântica. Essa descoberta é relativamente moderna, mas há mais de 400 anos, René Descartes chegou à conclusão de que todos os aspectos da realidade são apenas uma história contada por nosso cérebro e que não existe realidade objetiva, ou pelo menos, se houver, não temos como observá-la, pois o próprio ato de observar requer o uso do nosso cérebro. Em outras palavras, sabemos há muito tempo que o cérebro cria nossa experiência da realidade. No entanto, agora entendemos que o cérebro é muito mais do que apenas um observador passivo da realidade. Ele é um participante muito ativo na criação literal de nossa realidade. Para qualquer pessoa que lê os textos antigos de muitas religiões mundiais, ou mais recentemente o livro O Segredo, de Rhonda Byrne, esse conceito será familiar. O que estamos falando aqui é a capacidade de controlar todos os aspectos de nossa realidade por meio de pensamentos. A física quântica nos mostra que somos criadores da realidade. Mas e a maneira como experimentamos ou percebemos essa realidade? Em seu livro Supercérebro, Rudolf Tanzi e Deepak Chopra dizem: o cérebro não apenas interpreta o mundo, ele o cria. Tudo que você vê, ouve, toca, prova e cheira não teria nenhuma dessas qualidades sem o cérebro. Por outro lado, o falecido Paul Grobstein escreveu um artigo em 2008 no qual examinou o que poderíamos aprender com os fenômenos das ilusões de ótica. Ele chegou à conclusão que, palavras dele, as ilusões ópticas nos fornecem uma janela para entender como o nosso cérebro funciona. E quanto mais eles são estudados, mais claro se torna que os cérebros foram projetados pela evolução não para descobrir a realidade, mas sim para dar o melhor sentido possível a situações que, em princípio, poderiam ser interpretadas a partir de um número infinito de diferentes maneiras. Em outras palavras, o que experimentamos pode ser a melhor estimativa do cérebro sobre o mundo que nos rodeia. Vamos voltar à questão subjacente. Temos uma janela para a realidade que não seja através do cérebro. Existe um conceito filosófico chamado de realidade objetiva, que se refere a qualquer aspecto da realidade que não é observado. Por exemplo, sabemos que a Lua está em órbita ao redor da Terra, mesmo quando não podemos vê-la. Mas no momento em que tive esse pensamento e digitei a frase "a Lua está em órbita ao redor da Terra", certas vias neurais se iluminaram dentro do meu cérebro como se eu tivesse experimentado a Lua orbitando ao redor da Terra. E quando você lê essa frase, vias similares se iluminam em seu cérebro também. Portanto, assim que tomamos consciência de algo, um objeto, um conceito, um corpo celeste ou o que quer que seja, estamos subjetivamente percebendo isso com o nosso cérebro. E da mesma forma, existem milhares de objetos, conceitos, organismos que eu não conheço neste momento porque meu cérebro não está entregando para mim. Então,
eles não fazem parte da minha realidade. É possível que você já tenha ouvido falar do conceito que se originou com o filósofo George Berkeley em sua obra Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, de 1710. E foi reformulado e popularizado em julho de 83 pela revista The Chautauquan. A revista faz a seguinte pergunta: se uma árvore caísse em uma ilha onde não houvesse seres humanos, haveria algum som? Sua resposta foi não, pois embora o impacto causasse as vibrações, conhecidas como ondas sonoras, sem ouvidos para receber essas vibrações, não haveria som. Se você é um observador, sem dúvida notou que a revista assume que apenas ouvidos humanos contam. Mas em um contexto moderno, poderíamos perguntar: se não houvesse seres vivos com capacidade de detecção de som, haveria som? Talvez a citação mais surpreendente de todas foi expressa pelo físico teórico francês Bernard Espanat, que disse: a doutrina de que o mundo é composto de objetos cuja existência é independente da consciência humana acaba por estar em conflito com a mecânica quântica e com fatos estabelecidos pelo experimento. Em outras palavras, é necessária consciência humana para que os objetos existam da maneira como os percebemos. Mas onde meu cérebro consegue os dados que usa para criar minha realidade? A primeira fonte e a mais óbvia é o que percebo através dos meus sentidos externos: tato, paladar, olfato, visão e audição. É tentador supor que esses 5 sentidos são totalmente confiáveis. E se eu posso ver, tocar, provar, então deve ser real. Mas sabemos que esse é um terreno instável, como no caso das ilusões de ótica, que funcionam mesmo quando sabemos intelectualmente que estamos enganando. Outra fonte importante são os sentidos menos conhecidos, como equilibriocepção, nosso sentido de equilíbrio, propriocepção, a percepção da posição do nosso corpo, termorrecepção, a sensação de percepção de calor, e a nocicepção, parte do sistema de dor. Alguns pesquisadores dividem cada um desses sentidos ainda mais. Por exemplo, a visão é na verdade composta de percepções de brilho e cor. Existem também vários sentidos dos quais você pode ou não estar ciente, como sede, nossa capacidade de detectar a desidratação, a tensão, encontrada em lugares como os músculos, o estiramento, encontrado em lugares como os pulmões e a bexiga, os quimiorreceptores, usados para detectar toxinas, desencadear o reflexo do vômito, por exemplo, a fome, obviamente, magnetorrecepção, a nossa capacidade de detectar campos magnéticos que podem estar relacionados ao nosso senso de direção. E alguns pesquisadores observaram que os seres humanos, especialmente os jovens, exibem uma noção muito mais precisa do tempo, enquanto outros apontam para a capacidade de muitos pais de saber quando seus filhos estão com problemas. Os mecanismos pelos quais esses saberes são produzidos não estão totalmente descritos, e não está claro se também serão, em algum dia, classificados como sentidos oficiais. De qualquer forma, independentemente de qual sentido estejamos falando, sabemos que nossa experiência consciente da realidade chega até nós por meio do cérebro, e para demonstrá-lo, vamos falar sobre a dor. No restante dessa sessão, faremos uso do conhecimento sobre a dor para demonstrar definitivamente que nossas experiências são totalmente inventadas por nosso cérebro e aprenderemos como criar nossa realidade do ponto de vista da neurociência. Em um livro de 2003, Explicando a Dor, os pesquisadores David Butler e o professor Lorimer Mosley descrevem em detalhes como funciona o processo neurológico para a dor, com base nas pesquisas da época e adicionando atualizações em 2010. Até muito recentemente, a sabedoria popular dizia que um corte no dedo nos causava dor devido aos sensores presentes no corpo. No entanto, não é assim. Em vez disso, os sensores normais da pele, por exemplo, sensores de temperatura, pressão, exposição química,
é que estão constantemente enviando sinais para relatar as condições em sua área, e nossos cérebros poderiam ficar sobrecarregados rapidamente se todos esses sinais viessem de uma vez. Dessa forma, existem vários sistemas de filtragem ao longo do caminho, onde se tomam as decisões sobre se deve enviar o sinal para o cérebro ou não. Anteriormente mencionei a nocicepção como parte do sistema de dor anteriormente. E é aqui que ela entra em jogo. Butler e Moseley explicam que o nociceptor não é realmente um sensor para dor, mas sim um sensor de perigo. Se o nociceptor detectar que há risco, passará o sinal para o cérebro. O sinal continuará por vários estágios mais, sendo filtrado a cada passo, até que, supondo que o status de perigo ainda exista, alcance o cérebro. Se o cérebro concordar que existe um perigo, nos dará a experiência da dor. Senão, não vai. A pesquisa de Butler e Moseley revelou alguns fatos que transformaram nossa compreensão da dor. Uma das mais impressionantes é que o grau da dor que sentimos, como resultado de uma lesão, tem muito pouco a ver com a magnitude do dano que poderia ter sido sofrido, mas está diretamente relacionado à percepção de perigo do cérebro. E isso faz sentido, uma vez que o propósito da dor é prevenir danos maiores. Imagine que você quebrou a perna. A dor a suportar é intensa, mas por um motivo. Ela o impede de se machucar mais enquanto você caminha. Mas um soldado sob fogo pode andar com uma perna quebrada e sem dor incapacitante se o cérebro perceber que o risco de permanecer onde está é maior do que o risco de se mover para se proteger. Naturalmente, uma vez alcançada a cobertura, o bem-estar da perna quebrada se torna a nova prioridade e a dor incapacitante retorna. Muitos de nós já experimentamos algo semelhante, embora menos dramático. Por exemplo, quando uma forte dor de cabeça diminui repentinamente devido a termos golpeado um dedo do pé. O cérebro faz sua avaliação de risco com base em uma série de fatores, como o que está acontecendo ao nosso redor, um campo de batalha ou um dia do escritório, bem como o que está acontecendo internamente, um osso fraturado ou tecido mole rasgado. O surpreendente é que o cérebro também responde aos pensamentos como parte desses fatores de avaliação. Butler e Moseley cunharam o termo vírus do pensamento para descrever um dos fatores que podem aparecer em algumas pessoas que sofreram alguma lesão no passado, quando você normalmente esperaria que os tecidos envolvidos já estivessem saudáveis. Em um experimento, os pacientes foram solicitados a simplesmente pensar sobre um incidente que causou a lesão, e esses pensamentos reacenderam a sensação de risco do cérebro, que por si só era suficiente para causar a dor, e em muitos casos até inflamação. Se meros pensamentos podem produzir dor e inflamação, quanto podemos realmente confiar nessa realidade transmitida por nosso cérebro? Você pode estar se perguntando nesse ponto: há algo valioso do ponto de vista da lei da atração que podemos aprender com a maneira como o cérebro decide quando e quanta dor nos causar? Bem, uma pergunta melhor seria: como você influencia o cérebro para escolher como a realidade será exibida e sentida? O que se segue é uma história verídica publicada no British Medical Journal em 1995. Um construtor de 29 anos de idade experimentou uma dor terrível em um acidente em que pisou em um prego de 15 centímetros. Depois que ele foi sedado, a equipe do hospital descobriu que o prego de fato escorregou entre os dedos dos pés, deixando-o completamente ileso. O que poderia ter feito esse homem sentir uma dor horrível quando não havia danos nos tecidos? A partir do trabalho dos pesquisadores Butler e Moseley, conhecemos o complexo processo pelo qual os sinais são enviados do corpo através do sistema nervoso e da medula espinhal para o cérebro. Ainda não temos pleno conhecimento de como o cérebro decide quando nos dará uma experiência de dor, mas sabemos que a decisão leva em consideração vários fatores e não apenas o grau de dano nos tecidos envolvidos. O objetivo dessa explicação é mostrar que o cérebro toma decisões extraordinariamente complexas com base em sua melhor estimativa do que pode estar acontecendo. Mas o importante é reconhecer que o que você percebe não é uma realidade objetiva empírica. Vou repetir. O que você percebe não é uma realidade objetiva empírica.
E claro, a informação recebida inclui não apenas os sinais percebidos fisicamente, mas também o que pensamos. Mas poderíamos reduzir ou mesmo eliminar a dor escolhendo como o nosso cérebro pode responder? Há boas evidências de que já sabemos fazer isso, seja consciente ou inconscientemente. Imagine que você sente o início de uma insignificante dor de cabeça. Você pode escolher se sentir ansioso sobre como a dor de cabeça irá progredir. Você pode até se perguntar se essa dor de cabeça significa algo mais sinistro do que uma simples tensão muscular. Não é difícil ver como esses pensamentos podem aumentar a sensação de perigo do cérebro, mas se você conseguir ficar em paz com a dor de cabeça e se abrir para a possibilidade de encontrar algo agradável para distraí-lo, provavelmente vai perceber como essa dor irá diminuir de intensidade. Essa maneira de decidir também ajuda a explicar a experiência da dor dramática do construtor que saiu ileso. Seu cérebro havia chegado à razoável conclusão de que havia um alto nível de perigo com base na informação visual de um prego cravado em seu sapato. O que aconteceu na mente do construtor foi o suficiente para que seu cérebro lhe proporcionasse a experiência de uma dor agonizante. Mas, quão flexível é a realidade subjetiva dentro da mesma pessoa? John Locke, um filósofo do século XVII, conduziu um experimento que revela elegantemente como diferentes partes do mesmo ser humano podem perceber a mesma coisa de maneiras diferentes. Mesmo você pode tentar e é uma sensação muito peculiar. Coloque uma das mãos em um balde de água fria e a outra em um balde de água mais quente que puder, sem se queimar. E mantenha ali as mãos por um momento. Agora coloque as duas mãos simultaneamente em um balde de água morna. Uma mão sentirá água morna como se fosse quente, enquanto a outra sentirá frio. Portanto, John Locke mostra que o cérebro pode experimentar duas percepções diferentes do mesmo objeto ao mesmo tempo. Até agora usamos a dor para mostrar que a realidade que vivenciamos é subjetiva, ou seja, é uma realidade criada por nosso cérebro. Mas vamos deixar a dor e nos concentrar na lei da atração. Isso nos levará a perguntas realmente muito importantes. A nova ciência do cérebro e as revelações surpreendentes sobre a realidade subjetiva podem abrir a porta para como criar uma realidade alterada? Será que nosso pensamento consciente pode fazer diferença no mundo quântico, de tal forma que nossa macro-realidade possa ser afetada? Bem, a resposta a ambas as perguntas é absolutamente. Vamos lembrar que tudo é energia. Você, eu, as rochas, o ar, a luz, o som. E em um nível quântico ou nível subatômico, a matéria muda seu comportamento com base na experiência de um observador. Então sabemos que existe uma relação direta entre matéria e consciência. A premissa básica para aqueles de nós que usam a lei da atração é que onde colocamos nossa atenção e nossas vibrações, uma mistura de pensamentos e sentimentos, é o que o universo nos trará. Nesse sentido, cada tema tem dois aspectos: a presença do desejado e a ausência do mesmo. Em termos simples, se você se sente mal em relação a algum assunto, tende a gerar pensamentos de falta ou ausência. Se sente bem, sua vibração está mais sintonizada com o que quer. Estar em sintonia significa ter pensamentos e sentimentos como se o desejo já fosse seu. Como se vê isso de uma perspectiva neurológica? Quando usamos pensamentos, memórias e contextos associados a "eu ainda não tenho isso", é mais provável que o cérebro apenas nos apresente uma realidade em que aquilo que queremos ainda não foi alcançado ou é inatingível. Pelo contrário, se o seu cérebro é rico em pensamentos e sentimentos que afirmam sua sensação de que já tem o que quer, e se agora você pode sentir como se já tivesse aquilo, então o seu cérebro vai te apresentar cada vez mais uma realidade que corresponde a esses pensamentos e sentimentos. Você comprou um veículo e de repente começa a ver esse mesmo modelo em todos os lugares. O que explica isso? É o seu cérebro em ação, mostrando a realidade para a qual você se programou.
Vamos ver um exemplo concreto. Digamos que eu queira mais dinheiro porque estou enfrentando uma crise financeira e não posso pagar minha hipoteca. Essa seria uma situação dolorosa e geraria vibrações bastante fortes de medo, vergonha, pensamentos como não há saída, isso sempre acontece comigo, é difícil conseguir dinheiro ou o que eu vou fazer agora? Também pode gerar muitas memórias ou histórias ou filmes em que as pessoas faliram e poderiam perder a casa, família, emprego, identidade. Inclusive pode até ter visões terríveis de ficar sem teto e perder tudo. Agora vamos examinar a experiência da realidade em que meu cérebro poderia me proporcionar com esses tipos de pensamentos e sentimentos. Em um estado de ansiedade, seria extremamente difícil ser criativo. Memórias de tudo que vi e experimentei em relação à minha falência não imitariam o que meu cérebro pode conjecturar para o futuro. Meu cérebro me daria o melhor palpite da realidade em que seria impossível para mim ver novas oportunidades quando elas se apresentassem, já que a melhor suposição do meu cérebro se basearia em filtros de percepções bastante tóxicas. Mas e se meu cérebro estivesse dando seu melhor palpite sobre o futuro com base na confiança, na fé e no otimismo? O que ocorreria se tivesse pensamentos como sempre surge alguma solução, sempre tenho sorte, isso também vai passar, ou mesmo se eu perder minha casa, vou ficar bem? Nesse caso é muito fácil ver que meu cérebro expandiu imediatamente os limites do possível. Agora ele pode imaginar um futuro em que as coisas funcionem e, como resultado, pode me oferecer uma realidade na qual posso ver a oportunidade de trazer dinheiro ou ter negociação positiva com meu banco quando ela surgir. Isso não é um conto de fadas, nem é sobre ter sorte ou azar. Trata-se de compreender e aceitar que o cérebro pode entregar uma realidade radicalmente diferente para você, dependendo dos pensamentos dominantes que você guarda em sua mente. Claro, eu entendo que você esteja se perguntando como eu posso escolher os pensamentos positivos em vez dos negativos que aparecem por si mesmos. No próximo áudio, vamos resolver essa questão e falaremos sobre sua mente e seus hábitos de pensamento.